E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu tenho o prazer enorme de lhes apresentar uma das partidas mais bonitas de xadrez que eu já vi. E é uma partida de Bullet, tá? Esse daqui é um vídeo pra você mandar pra aquele seu amigo que fala que Bullet não é xadrez. Essa partida inclui assim, uma sequência tática maravilhosa com o sequestro do rei e um dos checkmates mais interessantes e bonitos que eu já vi. E ela foi jogada em 2001 no Internet Chess Club entre dois grandes mestres, o Roland Schmaltz e o Ronen Harzvi, né? O Roland ele é um grande mestre alemão e esse Ronen Harzvi é um grande mestre de Israel. No entanto, no ICC, no Internet Chess Club, eles estavam jogando aí com o nome de Arqueiro Verde, o jogador de brancas, e o jogador de pretas era o Coringa. Então eu acho mais fácil falar assim, né, pra falar o nome dos jogadores do que falar o nome deles de fato. E sem mais delongas, bora entrar aqui na análise das partidas. Vamos lá. Vem E4 por parte das brancas e as pretas respondem com cavalo C6, que é a defesa Ninzovic, convidando o jogador de brancas a ocupar o centro do tabuleiro com o peão D4 e preparando para rebater com E5. Tem um vídeo no canal mostrando aí como se joga a Ninzovic e eu julgo ela uma ótima defesa. Eu acho ela muito boa e é muito complicado de jogar para as brancas normalmente, né? Pretas tem um planinho relativamente simples. Então, por consequência, o jogador de brancas aqui, o grande mestre, ele até recusa jogar com o peão da dama, que é o lance, vamos colocar assim, mais desafiador. Ele decide jogar cavalo na casa de C3, desenvolvendo tranquilamente e querendo transpor para uma Viena, deixando o jogador de preta jogar o E5. Tem o E5 por parte das pretas e por transposição, nós estamos aqui na abertura Viena, que poderia também ter sido alcançada através da seguinte ordem de lances mais comum. E4, E5, certo? Cavalo C3 e cavalo C6. Acabamos chegando aqui na mesma posição e as brancas decidem jogar peão na casa de G3, que é uma das linhas mais populares também da Viena. É um sisteminha, você vai fianquetar o bispo e vai jogar como se fosse um ataque índio do rei. O objetivo, fazer o roque rápido e depois, posteriormente, você ataca com F4. Então, tradicionalmente, o cavalo não vai vir para a casa de F3. Ele vai vir para a casa de E2, deixando livre a movimentação do peão de F. E esse é um ataque bastante agressivo, mas de duplo gume, porque ao mesmo tempo que você está pegando espaço no centro, você também expõe um pouco o seu rei, que é um fator que a gente vai ver que tem alguma importância na partida de hoje. Pretas seguem com o bispo C5 desenvolvendo, vem bispo G2, cavalo F6 desenvolve, cavalo E2. Aqui a gente entende por que o cavalo vem para E2 e não para F3, para deixar livre, porque o jogador de brancas gostaria de jogar o F4 em algum momento. Esse foi o meu WhatsApp e não o seu, tá? Vem D6 aqui por parte do jogador de pretas, apoiando o centro do tabuleiro. Brancas decidem pelo H3 para evitar tanto o bispo na casa de G4 quanto o cavalo na casa de G4, que podem ser incômodos em algum momento. Bispo B6 e saímos de teoria. Aqui, até esse momento, tudo isso já havia sido jogado e bispo em E6 é o lance principal. Bispo B6 a gente já tá num momento aqui que temos uma novidade teórica. Claro, não estamos jogando teoria pesada, isso daqui é uma partida de Bullet. Então, bispo B6 simplesmente volta o bispo, evita qualquer ideia de cavalo A4, que poderia vir com tempo, evita D4 com tempo no bispo, todo esse tipo de ideia. Os dois jogadores fazem o roque, as brancas querendo jogar F4, mas não podendo por conta da cravada, jogam o rei na casa de H2. E aqui o jogador de preta joga o simples torre E8, colocando a torre pro jogo, preparando para tomar depois do F4, porque a ideia das brancas é o F4, um lance de duplo gume que pega espaço no centro do tabuleiro e ao mesmo tempo, né, inicia um ataque e as pretas querem tomar e, portanto, ter a torre na coluna E é bom porque ela pressiona o peão de E. Nós temos Z por F4 e, curiosamente, as brancas decidem tomar com o peão de G para gerar aqui uma maioria móvel de peões no centro do tabuleiro. E o argumento que as brancas estão fazendo é que elas vão poder usar a coluna G. Então, como o rei está escondido na casa de H2, o rei tá numa posição tranquila. Se o jogador de preta jogar, vamos dizer, lances passivos, as brancas vão jogar, por exemplo, dama E1, dama G3. O jogador de brancas vai poder jogar em algum dado momento, potencialmente F5, ou potencialmente o E5, ou até D4, quando bem preparado, seguido por E5, e começar aqui um ataque. Só que é neste momento, tão cedo na partida, nós estamos no 10º lance, que o primeiro sacrifício brilhante é feito aqui pelo Coringa pra cima do Gavião Arqueiro. Então, bora lá, galera. Brancas aqui jogaram o F4, expuseram o rei e toda esta diagonal está agora aberta para o bispo da casa de B6. Isso importa muito porque as pretas têm a possibilidade de uma tática maravilhosa que é cavalo G4.
E esse cavalo G4 é um lance que não pode ser capturado, porque se você toma o cavalo, você leva dama em H4 cheque e, pasme, o rei do jogador de brancas já tá sem casas, né? O rei não pode voltar. A dama tá cortando o G3, a dama tá cortando todo o ataque aqui, toda a possível fuga ao longo ali da coluna H, e por consequência o único lance legal é bispo H3, ao ponto que bispo G4 pressiona a cravada e você já não tem nenhuma maneira de defender o bispo que não simplesmente entregue material. Dama toma bispo aqui é mate. E as únicas maneiras que você tem de defender são cavalo G1 que entrega a dama, porque o cavalo tá cravado, ou torre F3 que entrega a torre. Então, quando o cavalo G4 é jogado, é um lance sensacional aqui por parte do Coringa, o arqueiro verde, na verdade o gavião arqueiro, desculpa, eu acho que é gavião arqueiro mesmo, né? Ele joga rei G3, porque, claro, se rei H1 vier, cavalo F2 já ganha material imediatamente. Então, rei H1, cavalo F2, já vai ter que sacrificar a qualidade aqui o gavião arqueiro, Coringa já vai ser um cara muito feliz. Então, esse rei vai ter que começar a caminhar pra frente, e rei G3 é o lance. E agora, cavalo F2 não dá mais pra jogar, porque se você joga cavalo F2, aí você tá trocando cavalo e bispo pela torre, e claro, cavalo e bispo não vale tanto quanto a torre. Só que, nesta posição, o completamente duvidoso, mas muito interessante, cavalo F2 é jogado de qualquer forma. Cara, a ideia desse lance é um espetáculo. A ideia desse lance aqui é completamente espetacular. Vocês não vão adivinhar o que vem na sequência jamais. Obviamente, torre toma cavalo, e agora? O que ele joga? Pausa o vídeo e vê se você consegue entrar na mente do Coringa, porque eu nunca vi um nome ser tão representativo assim do jogador quanto o que vai ser jogado aqui, porque isso aqui é um lance de Coringa, não tenho o que falar. O Coringa aqui joga dama H4 cheque. E, obviamente, né, você aqui tem algumas possibilidades. Então, o cavalo F2, ele foi jogado para atrair a torre para esse caso, para forçar o jogador de brancas a aceitar o sacrifício de dama e forçar o rei a caminhar cada vez mais para dentro do território do jogador de preto. Isso aqui é algo fantástico, taticamente falando. Porque se rei F3 tentando segurar, né, ou tentando manter o rei longe, dama por F2 é mate, e por isso o cavalo F2 havia sido jogado. E se você por acaso tentar tipo rei em H2, eu tomo em F2 e não foi uma troca de bispo e cavalo pela torre. Eu entreguei um cavalo e peguei a torre de graça. Então é claro, quando vem o dama em H4, brilhante por sinal, o jogador de pretas é forçado a aceitar a dama. Então ele corre o rei para casa de H4, a torre cai de graça e não tem como voltar. Olha como os bispos lindamente bloqueiam a fuga do rei. E por consequência, você tem aqui duas escolhas. Ou você caminha o rei mais pra frente, e você vai levar mate se você fizer isso. Rei H5, torre 6, mate imparável. Pode pausar o vídeo, tenta calcular por conta própria. É um excelente exercício de checkmate, mas de fato, pretas têm mate forçado nesta posição após rei G4, que é a defesa mais correta para o jogador de brancas. Esse é um excelente exercício de mate para você fazer em casa, mas o jogador de brancas jogou cavalo G3, bloqueando o cheque, e o jogador de pretas joga a torre E6. Então, neste momento, a intenção das pretas é muito clara, né, com o lance torre na casa de E6. O que as pretas gostariam de fazer é jogar a torre na casa de H6. Cheque. E, na verdade, é um cheque que vai levar à perda de material, porque o cavalo tá cravado, você vai ter que dar a dama, né? Então, se jogar um lance aleatório, torre na casa de H6, a única maneira de bloquear o cheque é entregando a dama, e ao final da sequência, torre por rei toma, o cavalo tá cravado, não pode tomar. O cavalo cai, pretas estão ganhas porque tem mais material. E nesse momento, o jogador de brancas possui uma defesa. Acontece que desde o cavalo F2, daquele lance duvidoso, mas muito interessante e muito bonito, as brancas estão ganhas com a melhor defesa. O dama em H4, o cheque foi completamente furado, só com a partida de bullet. E o fato de que as máquinas conseguem defender uma posição não significa que num jogo humano, com tempo sendo um fator, a posição é de fato defensável. Você aqui jogando de brancas
com talvez 30, 20 segundos no relógio e o rei na casa de H4, potencialmente também não encontraria o lance que defende, que é o dama em H5, visando entregar a dama de volta. O jogador de preta sacrificou tanto material que mesmo que torre em H6 você tome a torre, você ainda tem mais material e potencialmente pode sobreviver ao final do jogo. Mas o instinto humano, ele é diferente. As brancas vão tentar fugir para a segurança e, portanto, jogam rei G4. E rei G4 é um lance super natural. Por quê? Porque tá tentando fugir de volta para a segurança e tá tentando argumentar, cara, eu tô com muito mais material do que você. Pega esse cavalo, joga a torre G6 cheque e depois que eu jogar rei na casa de F3, toma em G3, pega o cavalo de volta, ó. Eu vou fugir o meu rei aqui para segurança, depois de rei E2, e você sacrificou muito material por um ataque que virou pó. Agora eu não vou levar mate mais. Só que quando as brancas jogam rei G4, o jogador de pretas não está interessado em caçar o rei imediatamente. A coisa mais importante é montar uma rede de checkmate. Veja o que você pode jogar para restringir o rei do seu adversário. Então, ao invés do torre G6 imediato, cavalo D4. Primeiro a gente corta a casa potencial de fuga e depois a gente vai atrás desse rei. Então, F5 para gerar a casa de F4, certo? Você precisa ter uma casa. Torre G6 de qualquer forma, se aproveitando do fato de que o peão está cravado, então não dá para tomar a torre, claro. Rei na casa de F4, único lance. E torre toma cavalo na casa de G3. E de repente, você começa a ver que o rei do jogador de brancas não tem casa para ir. E o jogador de pretas vai seguir na caça. Brancas aqui agora jogam dama em F1 para ameaçar o bispo, certo? Começar a livrar-se das peças que estão aqui em volta do rei. E pretas começam a caçar por cheques. G5 cheque. Forçando, é claro, o en passant como única resposta. Vem o en passant e agora que o peão de F não mais cobra essa casa, cavalo E6 cheque. E o rei tem que ir para a quinta fila, né? O rei que estava lá em H2 veio para G3, H4, G4, F4 e agora F5, entrando no cheque descoberto do bispo. E agora cavalo G7 cheque, forçando o rei a vir mais e mais para frente, é um cheque duplo. Você tem duas opções, você pode voltar para F4, mas aí cavalo H5 é mate. Então você tem que vir para F6. E nessa posição, pretas possuem checkmate forçado em 2 lances. Pausa o vídeo, veja se você é capaz de encontrar por conta própria, depois vem me dizer se você achou o mate em 2. Não é torre G6, que é o que foi jogado na partida, é o mais lógico. Na verdade é rei em F8, para cortar a casa de E7. Brancas não tem nenhum cheque, não tem nenhuma maneira de parar, o torre G6 checkmate na próxima. Na partida foi mais bonito, na verdade, né? Veio o torre G6, o rei tem para onde fugir. Torre E6, novamente o rei tem para onde fugir. E torre E8, o problema é C7 tá caindo. Então o calmo e tranquilo, bispo B6, seguido, né, por torre E8, mate. E não tem como parar o checkmate aqui, né? Você, no melhor dos casos, vai atrasar com dama por F7, coisa do gênero. Ou talvez com dama B5 para você tomar a torre desesperadamente, mas vai levar mate de qualquer forma. Então, cavalo D5, torre E8 e um dos checkmates mais espetaculares com sequestro do rei que veio H2, G3, aqui, na casa de D8, cercado pelas peças do jogador de pretas, né, com o sacrifício de dama e tudo que tem direito. Se você ainda tem coragem de falar depois que bullet não é xadrez, passa por tua conta e risco. Se eu fosse você, eu deixava o like nesse vídeo e me inscreveria no canal para ter mais conteúdo como esse aparecendo aqui no teu perfil do YouTube, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.